Boa noite, meus amigos. Consegui até que enfim falar com o nosso convidado, William, e ele está aguardando para poder entrar. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do escalonamento do comércio que está acontecendo em Aparecida de Goiânia, tá? Que está causando aí alguma polêmica, né? Devido à diferenciação do pessoal de Aparecida está indo em caminho diferenciado do que está sendo feito no restante do estado, de acordo com o governador Ronaldo Caiado. Nós vamos receber aqui agora o William, William Panda, ele que ele é vereador eleito e é secretário de habitação da cidade de Aparecida de Goiânia. Acabou de entrar aqui, gente. Deixa eu adicionar ele. William, eu não tô conseguindo te... Ah, conseguiu? Ah, Olá, oi, Beatriz. Tudo boa bem? noite. Boa noite. Gente, pra quem não sabe, o William tava tendo alguns probleminhas para poder entrar, mas agora tá tudo certo, né, William? Tô entrando aqui pelo Instagram da minha esposa para não perder a oportunidade de falar com você, falar com seus seguidores sobre o tema que vai ser abordado no dia de hoje. Me desculpe Ah, aqui a falha técnica, mas a gente não pode prever esses problemas. Tudo bem? gente, esse tá disponível, tá? Depois no Instagram e no YouTube também. Quem quiser depois assistir novamente, tá Ótimo. certo? E depois eu vou compartilhar nas minhas redes sociais também aqui. Ai, que bom, William. Então, William, o pessoal está querendo muito saber a respeito desse procedimento que está sendo feito na cidade de Aparecida de Goiânia, que é o escalonamento do comércio. Você podia explicar para a gente como é que está sendo feito esse procedimento aí na cidade? Posso sim. Primeiro quero cumprimentar aqui a Ludmila Toledo, que também é uma moradora de Inhumas aí, como você Ah, morou em Inhumas durante muito tempo. Eu não sei se está morando agora, Beatriz, mas é de perto da Goiabeira também, eu viu? moro em Goiânia. A Ludmila é da Goiabeira do pé rachado mesmo, mas gosta, menino. Ei, lugar bacana. Gente, seguinte, na realidade, está havendo uma grande polêmica sobre essa questão do escalonamento. Eu acho que está mais do que claro que as medidas deveriam ter sido tomadas muito anteriormente, não só agora. Infelizmente, nós chegamos num momento no Brasil onde nós viramos se existe essa palavra, se não existir, me corrija, mas um desexemplo para o mundo, né? Mas nós nos tornamos algo que, durante os períodos eleitorais, sempre dissemos que não queríamos, né? Muita gente tinha medo do Brasil se tornar uma Venezuela. Hoje nós somos a Venezuela do mundo. Ninguém quer ver o Brasil, todo mundo tem medo dos cidadãos brasileiros, todo mundo tem medo dos produtos brasileiros, inclusive, você sabe bem, economista que é, minha amiga, se continuar da forma que está, nós teremos muito brevemente o bloqueio da exportação dos produtos brasileiros. Então, isso deve ocorrer caso, infelizmente, não se modifique a forma de enfrentamento à pandemia. Agora parece que as coisas mudaram, né? Parece que agora o presidente usa máscara, parece que agora criou um comitê depois de 300 mil mortos, depois de mais de um ano de pandemia, criou-se um comitê para começar a tratar essa questão, colocou-se o ministro da Saúde minimamente preparado, né? Infelizmente, nós tivemos muitos despreparados antes, alguns até mal intencionados, que, na minha opinião, devem pagar criminalmente pelo que fizeram. Mas nós aqui em Aparecida não estamos fora dessa realidade. Por quê? Porque o Brasil todo está enfrentando isso. A Aparecida, Beatriz, e nós até fizemos uma live ano passado, também num período de pandemia, onde a Aparecida se destacava no cenário nacional, não só estadual como nacional, né? Na abertura dos leitos de UTI, no adiamento dos impostos municipais, na aprovação de uma lei na Câmara para ajudar os pequenos comerciantes, em uma série de ações, a Aparecida se transformou em um exemplo nacional. Também, depois, quando apertou aqui a questão da contaminação, não só aqui como em todo o Brasil, na primeira onda,
nós apresentamos um modelo que foi copiado do modelo de Israel, modelo de escalonamento regional. E esse modelo foi aplicado, e não só copiado de Israel, mas também utilizando a experiência de um estudo feito pela UFG. Então, é uma forma de se combater a pandemia cientificamente estudada e também uma forma que foi comprovada em alguns países e que agora, sendo reutilizada, também teve sua comprovação no município de Aparecida. Então, o que o prefeito Gustavo tomou, o primeiro prefeito tomou atitude, não só o prefeito de Aparecida, como os prefeitos da região metropolitana, procuraram o governador para poder buscar uma reunião onde todos fechassem conjuntamente. Ou seja, quem propôs o fechamento de lockdown, não é lockdown, né? Na verdade, o Brasil não passou por nenhum lockdown até agora. O que eu acho que vai ser, de certa forma, da forma com que as coisas estão acontecendo, vai acabar sendo algo que não vai ter como ser evitado. Mas nós não tivemos nenhum lockdown, nós tivemos esse distanciamento de fechamento das atividades não essenciais. E aí, depois de 14 dias fechados, o prefeito decidiu retomar o escalonamento e hoje tomou uma nova decisão de ampliar o escalonamento. Então, nós tínhamos aí 3 dias e meio de fechamento, 3 dias de fechamento e sábado e domingo, sendo que sábado poderia trabalhar até às 13 horas. E agora não mais. Então, agora nós temos, foi decidido ontem, o decreto vai ser apresentado amanhã, o escalonamento passa a ter, então, 4 dias de fechamento do comércio. 2 dias no meio da semana e os 2 dias no final de semana. Com uma vantagem. No meio da semana, e aí eu vejo muita eficácia nesse modelo, até porque eu critiquei esse modelo quando foi implementado no início, mas depois vi que deu certo e eu tenho que ter a decência também de dizer que deu certo e de apostar nesse modelo nesse momento. Agora também é lógico, se o momento, nesse momento que nós estamos vivendo, de uma infecção maior e de uma cepa diferente do vírus, não for eficaz, você pode ter certeza que precisa ser mudado, como está sendo mudado agora. Nós teremos, então, a partir de agora, 4 dias de fechamento e 3 dias de abertura do comércio. Qual a grande vantagem? Aí eu vou concluir essa parte da fala aqui, Beatriz. A grande vantagem desse modelo é porque ele permitiu com que os empresários se planejassem. Porque eu que estudei planejamento contigo, posso dizer que uma das coisas mais importantes do comércio é o planejamento. Então, você precisa saber quantos dias você pode estar aberto, que dia você vai estar aberto. Eu fui aqui mesmo no supermercado, por conta dessa confusão da polícia querendo fechar os comércios. Aqui o governo do estado entrou. Eu fui no supermercado, não tinha carne para comprar. Eu falei, Panda, infelizmente não teve jeito. Eu não sabia se eu ia ficar aberto, se eu ia ficar fechado. Eu não pude comprar, porque senão a carne ia perder. Então, ou seja, quando você não tem um modelo definido, você não consegue se planejar. E dessa forma você tem percas de venda, você tem, às vezes, prejuízos por uma mercadoria que estrague, uma série de outras coisas. Então, esse modelo de escalonamento, ele permite o planejamento das ações. E dessa forma permite também com que os comerciantes tenham uma facilidade maior de aderir a esse modelo. Apesar de reclamarem muito, mas aderirem ao modelo. Tá, Panda, eu queria saber de você. Isso aqui agora na fala que está dando. Como você percebeu isso? Deu resultado no passado. Na realidade, assim, eu disse na fala que no passado ele foi bastante eficaz. E aí foram números mesmo, Beatriz. Nós temos aqui um comitê de enfrentamento ao coronavírus, onde participa a Câmara, secretarias da saúde, outras secretarias da prefeitura, procuradoria, Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública, comerciantes, associações empresariais, feirantes. E nesse comitê, os números foram compartilhados no passado. Desculpa que passou uma moto aqui abençoada. Eu estou aqui na minha casa, sempre que eu faço live aqui, essa moto vai e vem. Esse escapamento, inclusive, não está dentro das leis vigentes do país, não. Incomoda muito. Mas, assim, então, eu estava dizendo aqui que, no passado, os números foram de muita eficácia. E agora, o que a gente observa é que os comerciantes, novamente, atenderam o pedido. Os comerciantes, a população não, viu, Beatriz? Infelizmente. Por que eu digo os comerciantes sim, a população não?
porque os comerciantes estão respeitando. Então, quando o comércio realmente fecha como um todo, diferente do que estava sendo proposto antes, diferente do que está acontecendo em Goiânia com o lockdown do governador. Os comerciantes estão ignorando, estão trabalhando de meia porta, estão enganando o decreto. E aqui em Aparecida não. Você vai na região que é para fechar, a região está totalmente fechada. Então, esse respeito é a medida que a gente faz de que está dando certo, né? Pelo menos inicialmente. Agora, é necessário ainda ter os números do resultado, até porque nós temos agora 10 dias do reinício do escalonamento. Então, não tem ainda os números reais. Pelo contrário, hoje o comitê tomou a decisão de ampliar as proibições justamente devido à questão do aumento aí na pandemia. Certo. William, uma pergunta que muita gente me fez quando eu disse que é o escalonamento. Ele vai dar depois volta à vida normal ou ele é direto? O escalonamento, ele é revisado semanalmente. Então, toda semana esse comitê de acompanhamento do coronavírus se reúne e o comitê faz a análise de se deve continuar daquela forma ou se deve ser ampliado ou reduzido. E como é feita essa análise? A Secretaria de Saúde traz os números, também as outras secretarias, né, trazem os números da efetividade da medida e dessa forma é tomada a decisão através do voto de todos que estão ali participando. Então, semanalmente são tomadas as decisões. Por que foi tomada a decisão de ampliar agora a restrição para o sábado também? Porque, infelizmente, no sábado nós tivemos aglomerações aqui em Aparecida. Porque é isso que eu digo, às vezes o comerciante abre no dia certo, mas a população toma a decisão de ir para a rua no mesmo dia, ou seja, ir todo mundo no sábado. Eu tenho dito muito, esse momento de pandemia é momento de quebrar a rotina. Então, se você ia no supermercado sempre no final da tarde, não vá. Se você está em casa, vai no outro horário, né? Vai cedinho, vai de madrugada, vai no supermercado que trabalha 24 horas, muda, até mesmo para se proteger. Mas as pessoas continuam com aquela mesma rotina de procurar os supermercados no horário de pico, de utilizar o transporte no mesmo horário, tanto é que agora foi proibido que outras pessoas utilizem o transporte que não sejam aquelas que trabalham nos serviços essenciais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Estão saindo todas as pessoas de Goiânia e Aparecida que estão trabalhando nos serviços essenciais, que estão trabalhando nos hospitais, por exemplo, e precisam usar o transporte. Elas saem e utilizam o transporte das 5 horas às 7h30 da manhã, às 8h30 da manhã. Aí a dona Antônia resolve fazer uma visita para a irmã dela, a Maria. E ela resolve 5 horas da manhã, no horário de pico. Então, é esse tipo de decisão da população que faz com que as aglomerações aconteçam. Então, agora estão se encontrando formas para modificar essa situação. William, e essa questão aí que você disse é muito importante, porque assim, se o comércio está aderindo a essa decisão do prefeito, está ajudando, é sinal de que está todo mundo querendo realmente que essa situação passe. Quais são as medidas que estão sendo feitas para que a população respeite? Pois é, a fiscalização está todos os dias nas ruas, todos os dias. Inclusive, ontem eu tinha uma videoconferência com uma reunião virtual com os moradores de alguns residenciais populares, residenciais habitacionais aqui populares, e o secretário de Segurança Pública participaria comigo dessa reunião, e a reunião era justamente para pedir para que as pessoas desse condomínio cumpram com a regra, né? Para que não acontecesse ali multas ou outros prejuízos, o pior, a proliferação do vírus. E acabou que o secretário de Segurança Pública não pôde participar porque ele estava numa ação de prender aqui de uma região que não podia estar atuando e que estava em atuação naquele dia. Interessante essa parte aí. Essa questão da fiscalização, como que ela é feita? Vai lá, multa quem está na rua, como que vocês fiscalizam? Pois é, todos os dias, né, nós temos, e o escalonamento ajuda muito isso. Por quê? Nós temos aí a cidade inteira para ser fiscalizada pelo mesmo efetivo de guardas, o mesmo efetivo de fiscais. Quando você tem o escalonamento, você não tem uma cidade inteira trabalhando no mesmo momento. E nem tão fechada e nem tão trabalhando. Então,
você tem menos bairros para serem fiscalizados. Então, você tem, por exemplo, o fechamento da região Vila Brasília. Você tem ali cerca de 50 bairros que você vai ter que fiscalizar, e não os 250 bairros da cidade. Então, até mesmo a fiscalização, ela é facilitada por essa metodologia de escalonamento. Certo, mas essa questão da população na rua, como é que vocês estão tentando controlar? Nessa modalidade de lockdown, não tem como controlar. De lockdown não, perdão, de distanciamento. Agora, no lockdown de verdade, aí sim. Aí, o lockdown de verdade, que tem sido feito muito na Europa, muito nos países europeus, ele decreta o seguinte: você, para sair de casa, tem que ter um motivo. E aí, esse motivo, ou tem que ter um motivo ou uma autorização. Então, a pessoa que vai sair de casa, ela tem que provar, ou indo ou voltando, que ela está indo no supermercado. Eu acho que tem, se não me engano, na Europa, parece que a pessoa tem que entrar no site do governo federal, do seu país, ou seja do município, ou seja do estado, e tirar uma autorização para ir ao supermercado. Então, ou seja, é diferente. Então, não existe permissão para que as pessoas fiquem circulando. Por isso que eu digo que aqui nós não tivemos nunca um lockdown. Lockdown é um fechamento total. Na verdade, lockdown é uma proibição, inclusive, de que as pessoas se locomovam de forma livre, né? E quais são as próximas medidas? Pois é, foi tomada uma medida hoje, né? Que é essa medida do fechamento de mais um dia, no caso do sábado. Essa medida vai entrar em vigor a partir de amanhã. O decreto vai ser publicado no Diário Oficial ainda pela manhã. E a partir de sábado, então, já nós temos mudanças, né? Porque vai ter que acontecer o fechamento total das atividades. Certo. William, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a população a respeito disso aí? Bom, Beatriz, o que eu queria dizer? Na realidade, assim, muitas pessoas estão crucificando o Gustavo nesse momento. Inclusive, hoje, eu não sei se você viu, mas foi confirmado que ele também está com Covid. E é muito difícil, porque quando a família está, né, os filhos principalmente, é muito difícil que a gente não pegue. Eu, graças a Deus, não tive, minha família toda já teve. Eu estou numa ilha onde só eu, minha esposa e meus filhos não tivemos. Que bom, que eu tenho medo danado dessa doença, porque é uma doença terrível. Mas estão crucificando, na realidade, um prefeito que fez tudo que podia ser feito. E continua fazendo, continua tentando buscar uma solução que seja viável para a população. Agora, em momento algum, a prefeitura vai manter algo que seja contra a vida. Isso em hipótese alguma. Até porque a atitude da prefeitura até agora foi essa. Então eu cheguei a falar aqui, num texto publicado nas minhas redes sociais, que eu não entendia o posicionamento do governador. Porque ele não tomou providência, ele ficou sem tomar providências durante um bom tempo, inclusive dialogando com os setores da sociedade que não queriam providências. E aí, quando os prefeitos tomaram as providências, fecharam 14 dias, e aí os prefeitos terminam 14 dias fechados, com uma série de dificuldades, e aí quando os prefeitos tentam tomar uma nova decisão, aí ele tenta impor o decreto estadual. Então, acho que foi aí que teve o verdadeiro problema, mas, repito, eu sempre fui favorável, nunca tive medo de dizer que sou favorável ao decreto, sim. Mas é necessário, Beatriz, e hoje eu tenho uma consciência muito grande disso, que nós entendamos o problema de cada pessoa. Então, tem amigos nossos e várias pessoas na população que, se não trabalharem ou que se não estiverem... Se as pessoas do hospital não trabalharem, nós vamos perder vidas. Se aquelas pessoas que não têm condição de levar o pão para dentro da casa não trabalharem, elas vão também ter uma dificuldade muito grande. Então, é necessário que a gente respeite essas pessoas e, na realidade, o que está faltando é o governo fazer, como o governo dos Estados Unidos, como o governo de tantos outros países, que está garantindo que as pessoas fiquem em casa, mas o governo está garantindo ali o auxílio, que é o mais importante, um auxílio justo, não qualquer auxílio, um auxílio que seja justo para essas pessoas poderem sobreviver. Então, o Gustavo sempre foi aqui uma pessoa que seguiu todas as estratégias possíveis
para conter o avanço da doença. E eu vou dizer mais, a Aparecida tem um dos menores índices de letalidade do Brasil. A Aparecida foi uma das cidades que mais criou proporcionalmente UTIs no Brasil. A Aparecida está tratando muito bem da sua população. Mas chegamos, como todo o Brasil, como o Centro-Oeste, como o estado de Goiás chegou, a um momento de muita dificuldade. Inclusive, Aparecida é a cidade proporcionalmente no Brasil que mais testa a população. É uma das cidades proporcionalmente que mais testam. Então, eu posso dizer tranquilamente aqui, Beatriz, a gente pode perguntar em Goiânia qual é o cidadão de Goiânia que não recorreu à Prefeitura de Aparecida para tentar marcar um teste de Covid aqui, porque eu não consegui em Goiânia e só consegui em Aparecida. E não só em Goiânia ou Aparecida, mas em outros municípios também que recorreram à Aparecida. Hoje, as UTIs de Aparecida e os hospitais estão atendendo também a região metropolitana. Então, a Aparecida tem tido muita responsabilidade. Eu vejo que esse debate que aconteceu nos últimos dias, altamente desnecessário, altamente politiqueiro, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é que a gente realmente tente ouvir e respeitar minimamente. Tanto o município respeitar o Estado, quanto o Estado o município. Tá, o governador Ronaldo Caiado, ele tentou fazer alguma negociação com a Prefeitura de Aparecida para ver se conseguiam chegar a algum consenso? Não, porque pelo que a gente... É lógico, só se for alguma negociação de bastidor. Mas pelo que a gente acompanhou, o que aconteceu foi o seguinte. A partir do momento que os prefeitos terminaram de tomar a medida, que foi uma medida tomada pelos prefeitos, de fechamento total de 14 dias, aí o governador tomou a medida dele. E eu não sei se ele fez isso junto com os outros prefeitos, mas o que parece é que não. E aí outros prefeitos que já estavam reunindo, inclusive a Aparecida já tinha reunido, era uma situação que porque a Aparecida reúne o comitê geralmente no final da semana, quinta, sexta-feira. Né? Hoje, por exemplo, é quarta, o comitê reuniu hoje. Anteciparam a reunião do comitê para hoje para tomar as decisões. E o que acontece? A decisão aqui já estava tomada de retomar o escalonamento. Então não houve por parte da prefeitura nenhuma medida de afrontamento. Infelizmente o afrontamento veio porque houve uma medida posterior depois e que se tentou, de todas as medidas, de todas as formas, impor com que ela acontecesse no município. E juridicamente falando, William, o prefeito vai conseguir continuar com esse procedimento na cidade? O STF garante aos municípios, né, que eles têm autonomia para tomar as decisões. Até porque a maioria das legislações que tratam de abertura, fechamento de comércio, são de responsabilidade dos municípios. Essas legislações são municipais. Mas eu vejo aí, pelo que... Nós tivemos, inclusive, uma decisão da juíza aqui da Vara da Fazenda, a Vanessa Estrela, que também veio a calhar com o que a prefeitura está fazendo. Ela não tomou a decisão nesse sentido, porque não foi provocada nesse sentido. Mas ela falou que a forma com que o escalonamento estava sendo feito, ela não permitiria outras atividades serem abertas, citou a forma que estava sendo feita e que ela manteria aquela forma e não iria mudar. É porque tinha empresas, supermercados, por exemplo, é o que eu estava dizendo. Supermercados, no modelo do governo do estado, abrem todos os dias e todas as horas, pode ficar 24 horas aberto. Aqui em Aparecida, não. Nos 2 dias de fechamento da semana, o supermercado tem que fechar também, fecha tudo. Então a região fica realmente totalmente fechada, inclusive o que é essencial. Aí a pessoa fala, mas então a pessoa vai buscar em outro local? Não, a pessoa vai ficar em casa e a pessoa vai tentar fazer essa estratégia de se preparar, de se planejar, né, de fazer suas compras anteriormente. E isso acontecia muito, sabe, Beatriz? Eu aqui mesmo, quando chega o lockdown da região, eu vou lá um dia antes de fechar o comércio da região, né, do supermercado que eu compro, eu vou lá, faço a compra, organizo tudo direitinho. E assim, é isso que eu estou dizendo. As pessoas precisam se planejar para que essas aglomerações não aconteçam. Certo. Olha, recentemente o Ministério Público recomendou, tá? Ele não ordenou, mas recomendou para a Prefeitura de Trindade, que é o prefeito Arden, que seguisse o planejamento que foi feito pelo Estado. O Ministério Público também chegou a entrar em contato com a Prefeitura de Aparecida, sugerindo isso aí? Sim,
o Ministério Público deu uma série de entrevistas, né, sobre o seu posicionamento e, na realidade, o que o Ministério Público estava avaliando naquele momento? E, na verdade, quando a gente fala Ministério Público, a gente tem que falar de um promotor e de outros promotores, porque o Ministério Público participa da comissão aqui de Aparecida de enfrentamento ao coronavírus. Então, o Ministério Público está lá dentro, as decisões que estão sendo tomadas também estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, como eu disse no começo aqui. Mas aí, o procurador, né, do MP deu essa recomendação, né, queria recomendar que o modelo utilizado fosse o modelo do Estado. Mas não houve, pelo menos até agora, nenhuma medida judicial para mudar essa questão. Eu creio muito pelo diálogo que está acontecendo, mas o diálogo está acontecendo muito, né? O prefeito, principalmente o secretário da Saúde, parece que diariamente está fazendo as informações devidas da evolução, de se o escalonamento está dando certo, se não está dando. E é isso. Na realidade, ninguém sabe qual é o modelo ideal, né? Tanto é que no mundo inteiro, no país inteiro, vários modelos são utilizados a todo momento. Na verdade, existe uma confusão muito grande sobre uma série de coisas nessa pandemia. Aqui no país mesmo, uma politização desnecessária, ridícula com relação a tratamento. Eu nunca vi doença nenhuma ter tratamento precoce. Não existe tratamento precoce, não é para Covid, não é para doença nenhuma. Isso não existe. Isso é um absurdo muito grande, porque só existe tratamento depois que você identifica o problema. Não existe você tomar remédio antes do problema. Antes do seu corpo estar com a bactéria, você toma um antibiótico? Vai agir de que forma? Vai agir de nada. Vai matar as células do seu corpo. Então, assim, há algumas ridicularidades que têm acontecido e que são, inclusive, muito complicadas. Porque você vê várias pessoas aí morrendo de problema do coração por conta dos medicamentos que estão sendo receitados. Hoje eu estava vendo aqui as matérias no G1 de pessoas que estão tendo que entrar na fila de transplante de rim, de fígado, por conta da ivermectina, pelo excesso do uso da ivermectina e também pelos efeitos colaterais dela. Muitas pessoas tendo problemas aí com pancreatite, tem muita gente morrendo por conta dessa medicação que está sendo utilizada. E desses falamentos que vocês já colheram frutos, por exemplo, a questão das UTIs diminuiu, a questão das pessoas que procuram saúde parecida? Houve uma redução dessa semana, da outra semana para essa, mas também houve um aumento na disponibilidade de vagas. Então, na realidade, assim, como eu te disse, como são somente 10 dias do escalonamento, nós temos aí 14 dias do fechamento total. Aí, dos 14 dias do fechamento total, Beatriz, não houve melhora em nenhuma cidade que fechou. É por isso que, inclusive, muita gente critica, dizendo que fechar não é a solução. Não é que fechar não é a solução. Tem que fechar. Só que o problema é que as pessoas não cumprem com aquele fechamento. E aí, se não cumpre, realmente, fechar não faz a diferença porque as pessoas não cumprem. Então, precisa ter conscientização para que realmente a gente feche. Eu particularmente, tenho dito, sou favorável a que tenha um lockdown de verdade no Brasil. E esse lockdown, na minha opinião, tinha que ser conduzido pelo governo federal. Mas um lockdown de verdade, para que a gente tivesse um período de isolamento verdadeiro, para garantir que depois a gente tivesse o direito dos comércios abrirem. Porque o que acontece é assim, são feitos isolamentos que parte das pessoas fazem, outra parte não fazem, e nós estamos levando. E a economia está sendo muito mais prejudicada por isso do que se a gente realmente cumprisse o que precisa cumprir. Certo. Olha só, o governador ele tem criticado bastante o cumprimento das medidas que ele fez para o Estado. Não só para a cidade também vem vivenciando esse problema. E o prefeito de Goiânia, né, ele faz parte da principal cidade da região metropolitana, né, Trindade, a região metropolitana de Goiânia, então, a Aparecida mesmo faz divisa. Ele também a relação Aparecida-Goiânia. Com relação à questão da pandemia, não tem nenhum atrito. Na realidade, Goiânia está estudando fazer também uma proposta de escalonamento. Porque, na realidade,
todo mundo está estudando. O governo Caiado também, o governo do estado, vai estudar uma nova solução. Não se vai ficar nesse modelo, talvez, de 14 dias fechados, 14 dias abertos, sempre, caso esse modelo não se mostre eficiente. Então, eu tenho certeza que também o governo do estado vai buscar um modelo que seja eficiente, que realmente traga os números, que traga a redução, na realidade, do número de mortes e principalmente do número de infectados nesse momento. Nossa, que bom. Eu espero que cheguem num consenso, né? Para que passar por isso sem maiores perdas. Bom, William, eu agradeço que você tenha participado. Eu queria saber se você tem alguma coisa para colocar para a gente poder finalizar essa live e deixar você com a família. Eu quero apenas agradecer a participação aqui junto contigo, mais uma vez, dizer que eu estou sempre à disposição, né? E é isso. Uma boa noite para todos, que se cuidem. Aqueles que podem, fiquem mesmo em casa, tomem os devidos cuidados, porque só assim a gente vai vencer essa pandemia. Amém, gente. Sigam eles aí, William Panda. William, muito obrigada. Fique com Deus, querido. E uma boa noite para você. Obrigado, Bia. Até mais.